Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje, na história da filosofia escolástica, aqui utilizando de várias escolas aqui para ajudar a memória, é o pensador Alberto Magno. Vamos saber por que Alberto Magno, dada a sua grandeza alcançada, e é uma figura importante nesta história da filosofia, nessa história em formas de pílulas que eu tenho feito. Vamos lá, então, é um teólogo filósofo, e eu quero destacar a importância que este filósofo teólogo ele participava de uma ordem religiosa chamada Dominicanos, que será a mesma de Tomás de Aquino. E este é um legado que poucos dos críticos da instituição Igreja Católica não acabam conhecendo na maioria das vezes. O papel fundamental da estrutura da Igreja Católica em cultivar, promover, ensinar para as gerações futuras o conhecimento. É claro que podemos dizer coisas, etc., sobre o papel censor de uma instituição desta magnitude, é verdade. No entanto, existe muito mais coisa, existe muito mais contribuições. E Alberto Magno, ao meu ver, vinculado à ordem dominicana, é uma destas questões. Ele tem algumas contribuições, Alberto Magno. Primeiro, a recepção do pensamento de Aristóteles. E muito mais querendo receber para, digamos, refutar, ele parte exatamente para um processo de conciliação de conhecimento entre a obra de Aristóteles com o cristianismo. Eu vou só olhar aqui a data. Ele é considerado ter nascido, só para a gente compreender a importância, por volta de 1193, aí alguns jogam 1206, e viveu até em Paris 1245, 1248. Ele será então o grande mestre aí de Tomás de Aquino, sendo membro da mesma ordem religiosa. Isso é importante porque as ordens religiosas são esses espaços fundamentais dedicados a um tipo de saber que criou esta modelagem contemporânea do intelectual. Jacques Le Goff, que é um historiador, vai associar o surgimento dessa figura chamada intelectual justamente a egressos de vidas monásticas ou mesmo clérigos que acabam criando essa categoria. Mas voltando ao pensamento dele, algumas coisas interessantes que eu pessoalmente destaquei, que não dá para falar de todas. Nós teríamos o conhecimento filosófico que utiliza a razão e o conhecimento teológico que tem como expediente a fé. A filosofia lida com algo que é dado e a teologia com a ideia de uma inspiração divina. Isso parece, mais uma vez eu insisto, no âmbito da filosofia, às vezes as pessoas combatem esta ideia como inviável, etc, etc. E não é. O tema da inspiração no processo do conhecimento, ele é um tema muito pertinente e ele é um tema que se apresenta quando nós efetivamente entramos na ideia de como a mente humana conhece, nós não conseguimos explicar certos saltos que a mente humana produz, por exemplo. E aí é muito pertinente a ideia da fé e a ideia de que há sim uma ideia externa ao próprio pensamento que vem ao pensamento e junto deste encontro, eu não queria usar a palavra revela, mas junto a esse encontro traz uma novidade e essa novidade acaba sendo estruturante de um novo veio de pensamento, usando aqui quase que uma ideia de garimpo. Esse tema será retomado por Walter Benjamin nos anos 20 do século passado. Ou seja, como que nós avançamos no conhecimento de modo radical? Essa é uma grande pergunta, e como nós lidamos com o que é realmente desconhecido de nós. Filosoficamente, é muito difícil a gente conhecer o que é radicalmente desconhecido. Esse é um tema que vem desde Platão, não é de hoje. E nesta conciliação entre fé e teologia, entre o conhecimento racional e o conhecimento pela fé, ou a intuição pela fé, eu acho que está aí uma solução extremamente pertinente, os arranjos que Carlos Magno faz. A filosofia, então, meio que lidaria das coisas criadas.
e depois as ciências contemporâneas, eu diria que é a mesma coisa. E a fé lidaria exatamente com essa experimentação de Deus. A razão não diz o que é Deus, mas a fé o diz, dentro de certos limites. Isso é importante também, que a razão, que a experimentação da experiência de fé não é também espaço para ser tudo. Na experiência contemporânea de um certo evangelismo, vemos que em nome da fé se faz qualquer coisa. Então, quer dizer, também não é assim. Não é que pela experimentação da fé se pode tudo. Tem certos limites. A filosofia seria aqui uma questão mais teorética. Isso é discutível, porque a filosofia seria apenas um pensamento mais teorético, sem os aspectos que a fé aqui em Alberto Magno é proposta. A fé como um processo intelectivo, afetivo. Essa discussão, eu creio que Spinoza retoma ela de algum jeito, que é a ideia que o pensamento racional ele não conseguiria representar de modo racional aspectos que compõem a nossa natureza humana que não são propriamente representáveis intelectivamente. Eu posso dizer que eu posso ter uma relação afetiva com um objeto, uma lapiseira, que eu não consigo transmiti-la racionalmente, porque a ordem do afetivo escaparia essa capacidade objetiva que a linguagem é mediadora. E que, então, o fenômeno teológico estaria mais ligado a essa dimensão do afetivo que se faz presente no indivíduo. E, obviamente, que o conhecimento teológico seria esse conhecimento que conseguiria congregar esse afetivo no intelectivo. Isso me parece ser pertinente no caso de Alberto Magno e de outros teóricos e da teologia em geral. Mas eu acho que a filosofia também teve esse papel no passado, nas escolas filosóficas, e eu creio que filósofos como Spinoza retomam essa ideia em torno da chave da palavra afeto. Ainda que aqui, eu, para reproduzir o pensamento de Alberto Magno, fico apenas nisso. Teria várias outras coisas a ser ditas desse pensador, de origem alemã, da região de Colônia, que passa uma temporada em Paris, mas depois retorna à sua cidade, e das suas contribuições no campo das ciências mesmo. Mas às vezes a gente acha que a ciência surgiu não num lugar que não é a igreja, mas a ciência também, como nós conhecemos, surgiu na igreja. Dado então a complexidade desse assunto, quando nós vamos falar de ciência, universidade, igreja, porque nem tudo é separado como a gente acharia. Então esse autor tem escritos, eu não vou entrar neles agora, sobre aspectos da natureza, dos animais, se não me engano, e fazendo aí sempre uma referência muito forte a Aristóteles. Portanto, ele é anterior a Tomás de Aquino, que é a grande referência aí também dessa parte da escolástica medieval. Ele é da mesma congregação ou da ordem religiosa, que são os grupos que pertencem à Igreja Católica, e a contribuição de Tomás, de certa maneira, vai retomar as suas indicações, as suas relações, e vai ser uma relação extremamente importante para Tomás de Aquino no âmbito do avanço do conhecimento. Fico por aqui, agradeço sempre a sua atenção, peço sempre que, se você gostar deste material, desta série, que você possa dar o joinha aqui. Se você tiver interesse em fazer perguntas também, pode ser feitas aqui abaixo. Eu respondo geralmente de um dia para o outro, eu consigo responder a todas as questões. Tudo isso ajuda o nosso trabalho a ser divulgado, e nós estamos fazendo uma série que cobre a história da filosofia como um todo, em forma de pílulas, portanto são ideias breves mesmo, e para posterior, depois que nós chegarmos no período histórico contemporâneo, nós vamos retomar aqueles textos, aqueles vídeos mais vistos, e vamos fazer vídeos mais aprofundados, mais delongados sobre esses temas. Eu agradeço muito a todos que seguem o nosso trabalho, que têm partilhado, seja aqui mesmo pelo Facebook, ou melhor, pelo YouTube, pelo Facebook e pelas listas de transmissão do WhatsApp. Muito obrigado, até o próximo.